Olá turma, tudo bem? Professor Alexandre, vamos junto para mais uma aula. O nosso canal é o Professor Alex. Se você não conhece o canal, indique para um amigo, para uma amiga, para um familiar, tranquilo? Nós continuaremos os nossos temas, as nossas aulas dentro de logística empresarial, ok? Que é um tema voltado para essa parte tão importante hoje, nos tempos atuais, no mercado, que é a logística. E falaremos aqui um assunto que é um pouco da evolução histórica da logística. Tudo bem? E é um tema bem legal, bem importante, espero que vocês gostem. Então vai lá, se inscreva. Esse canal é de logística, né, focado na empresa, logicamente, também é de administração de empresas, também é de tecnologia e duas áreas ligadas à base comum curricular, que é história e geografia, tudo bem? Então são 5 áreas do conhecimento, então o canal é bem diversificado. Então espero que você goste, vai lá, se inscreva, indica para um amigo e vamos em frente. Bom, nós vamos começar falando um pouco da história da logística. Quem está acompanhando aqui o canal, se vocês voltarem um pouquinho aí dentro da playlist, que é a nossa divisão no canal, né? Que é a nossa playlist de logística empresarial, você vai encontrar lá a primeira aula, ok? Que eu falo, já dou essa introdução. Então a aula de hoje é para complementar aquela primeira aula do canal, ok? Então, se eu não me engano, acho que faz mais ou menos um ano atrás essa aula, tá? Então você procura aí no canal, então você verá que eu já dou uma aula introdutória, então essa é uma complementação. Então, vamos lá. A parte da logística, ela surgiu muito focada na parte das guerras. Então, a logística é bem mais antiga do que você pensa. Você estudante, você que quer conhecer um pouco mais da logística. A primeira expedição focada na parte da guerra, que foi considerada, vamos dizer assim, um marco, ou um dos marcos da logística, foi a Guerra de Troia. Isso aconteceu em 1200 a.C., né? Então, olha o tempo que faz. Então foi considerado um grande marco da logística, que eles precisavam para realmente todo aquele processo, aquele processo da guerra realmente existir. Aí você vai me perguntar, você que às vezes não tem um conhecimento muito grande de logística, está aqui no canal aprendendo, você que de repente está cursando um curso técnico de logística, ou a faculdade de logística, ou você faz um curso livre de logística, não importa, ou você trabalha com logística e está usando aqui a aula para conhecer um pouco mais. Vamos lá. Aí você fala, professor, mas por que era a guerra que era sinônimo de logística? Porque a guerra tinha tudo que a logística tem. Tinha estratégia, tinha armamento, estoque, alimentação. Então tudo tinha que estar certinho para que aquela guerra realmente acontecesse. Então pensa um soldado numa guerra sem comida. Então, não dá, sem armamento, não dá. Pensa eles irem para uma guerra sem conhecer para onde eles vão. Ser um local desconhecido, também não dá. Então, toda essa estratégia faz parte hoje da logística, ok? Então, teve essa Guerra de Troia, teve também a Batalha de Termópilas, que foi 480 a.C., então, bastante tempo. Tem o Alexandre o Grande, a história do Alexandre o Grande, que foi 323 a.C., e tem também Júlio César e o começo do Império Romano, que foi 44 a.C. Tudo bem? Então todos esses marcos foram exemplos de guerras que deram origem à logística, tá? Eu destaco aqui, você vai encontrar isso em livros, se você procurar e estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que no livro de logística é destacado muito a história de Alexandre o Grande, né? Que essa imagem aqui
do império dele, né? Porque ele foi considerado um dos melhores estrategistas, que até hoje é lembrado por causa da maneira que ele ia para as guerras, o modo operante que ele trabalhava, toda a parte da estratégia que ele tinha antes da guerra, todo aquele processo. Ele foi considerado assim um grande expoente para ser seguido dentro da logística, ok? Bom, agora vamos destacar aqui, que isso eu ainda não falo, ainda nós não destacamos com mais afinco aqui no canal, que teve também Gengis Khan. Quem foi Gengis Khan? Ele foi um conquistador, né, estrategista e imperador da Mongólia. Então ele foi lá da Mongólia. Então ele tinha um processo, que a imagem aqui mostra, ele tinha um processo de guerra bem estratégico, que ele tinha hábeis arqueiros. Então na guerra ele tinha esse processo de ter esse processo do arco e flecha, ok? E é interessante aqui, que eu também trouxe aqui para vocês, ele foi o conquistador que ele conseguiu conquistar mais territórios no mundo. Então ele foi né, colocando Alexandre, todos esses que eu falei no slide anterior, ele foi o que conquistou o maior espaço territorial, né, que tudo ficou pertencendo ali à Mongólia, e com o tempo, logicamente, foi se perdendo e foi tendo o declínio do Império. Houve também um outro aqui também, que vale a pena destacar, que eu ainda também não comentei a fundo aqui nas aulas anteriores, que é Napoleão Bonaparte, que foi o imperador da França, foi responsável pelas guerras napoleonas e estabeleceu hegemonia francesa sobre a parte da Europa. Então também foi um estrategista logístico, né, todas as suas conquistas, todas as suas guerras também, que foram travadas, né, logicamente no seu domínio, como ele também tinha muitas estratégias logísticas que foram aí aprimoradas dos seus antecessores. Bom, saindo dessa parte da evolução histórica, pessoal, vamos agora para a parte da cronologia, que isso daqui também em aulas anteriores aqui no canal eu cheguei a comentar, não sei se você se lembra, em outras aulas de logística aqui no canal, mas vamos lá. Então, antes de 1950, que vai envolver todos esses exemplos de guerras que eu comentei com vocês nos slides anteriores, então era para a área militar. Então a logística era focada na área militar. De 51 a 70, ela começou a ser estudada, então por isso que está como ciência, então começou a ser estudada. Então começaram a ter livros, começaram um processo de realmente começar esse processo de uso da logística, tá? Então teve livros, teve escritores, teve todo esse conhecimento da logística. De 71 a 90 houve as estratégias de Michael Porter, que nós falaremos a seguir, ok? E 2000 em diante, até os tempos atuais, aí já entra toda a logística como ela que entra o e-commerce, né, que é o comércio virtual, dentre outras coisas. Bom, vamos fazer alguns comentários agora mais específicos. O Michael Porter, ele foi um consultor, né, empresarial, onde originaram conceitos como análise de indústrias em torno de 5 forças competitivas. Então, na logística, tem na sua evolução, ali na década de 70, as teorias de Michael Porter, que é uma teoria, se você pegar assim, administrativa, mas que a logística foi um grande marco. O que foi? Então, aqui no meio, nós temos o grau de rivalidade entre os concorrentes. Então, detectou-se que para a logística funcionar, você tinha que ter todo esse processo de analisar a sua concorrência, que se você observar tem até hoje. Tem também, junto com essas 5 forças, uma segunda força que é o poder de negociação dos fornecedores. Então a logística precisa muito de fornecedor, nós já falamos aqui no canal,
isso em várias oportunidades. Então, o poder de negociação. Ameaça de novos entrantes é a terceira força. Quarta força, poder de negociação também dos clientes. E a quinta força, ameaça de produtos substitutos. Então são as 5 forças de Porter que também fazem parte aí dessa evolução da logística. Então, grau de rivalidade, negociação, novos entrantes que pode fazer você mudar o seu negócio para sobreviver, produtos substitutos também. Então, todo esse processo aconteceu. Bom, vamos agora, pessoal, comentar de outras fontes expoentes da logística, que era o Henry Ford. Vamos falar um pouquinho do Henry Ford. Então, o que ele criou? Ele criou a linha de montagem em série, a famosa produção em massa. Houve nesse período, nessa estrutura, nesse marco de Henry Ford, o processo da padronização. E o menor custo de produção também foi bem analisado. Então, tudo que ele criou naquela época foram conceitos que existem até hoje na logística. Outra coisa, controle de tempo e preço final reduzido. Então, Henry Ford, você que é um estudante da área de logística e também um estudante de administração, vale a pena você dar uma estudada sobre todo o processo bibliográfico de Henry Ford. Ele foi o criador da Ford Motor, né, que criou a Ford, e ele foi o precursor da produção em massa. Mas o professor Alexandre, o que é produção em massa? Então ele tinha um tipo de produção que a produção dele era em série, sem parar, e em massa. Ele não produzia de acordo com uma demanda, né? Então o começo desse processo de industrialização do Ford foi ali no começo dos anos 1900, então tem mais ou menos 120 anos, então faz tempo. Então ele tinha uma produção em massa, ele sabia que ele ia fabricando, ia vendendo, e ele tinha um preço final reduzido, conseguia fazer carros mais rápidos. Se você lê a história dele, os carros eles tinham sempre a cor preta, porque a secagem era mais rápida. Foi ele que criou a padronização, de tudo ser padronizado, cada um ter o seu setor e cada um fazer a sua parte dentro da produção, e ele produzindo em massa. Eram vários veículos fabricados, e ia vendendo e tentava ter um preço reduzido por isso. O segundo aqui, o último que nós vamos comentar para fechar a aula, foi a escola japonesa, que é o criador da Toyota, que foi lá no Japão. Henry Ford, o anterior eu não comentei, mas nos Estados Unidos, tudo bem. E o Japão foi o segundo, vamos dizer assim, que faz parte de coisas que nós usamos até hoje, que ele criou a produção enxuta, o Just in Time, o Teamwork, o Kanban, o Kaizen. Então são tudo coisas que nós usamos na logística até hoje. Então foi no Japão. Então a produção enxuta era aquela produção que até hoje a maioria das empresas trabalha. Eu vou ter uma produção enxuta, eu vou produzir aquilo que eu vendi, então eu tenho uma demanda anterior. Just in Time, eu vou fazer no tempo certo. Teamwork, eu trabalho em equipe. Kanban, eu vou ter sempre uma identificação da próxima produção, para eu ter um controle de como eu vou produzir, para não produzir além da conta, né? E o processo do Kaizen também, que também tinha dentro da escola japonesa. Então você tinha todas essas características dentro da escola japonesa. Então a produção enxuta hoje é bem lembrada. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fique na paz. Inscreva-se no canal. Até lá.